Boa noite. Hoje é quinta-feira, 23 de julho de 2020. Secretaria de Saúde anuncia mudança de protocolo e teste RT-PCR para todos os suspeitos da Covid-19. O exame é considerado o teste ouro da doença. E a Polícia Militar, junto com o PROCON, reforçam trabalhos de fiscalizações nas orlas de 23 cidades potiguares. E você vai ver também. Igrejas e templos religiosos têm sinal verde do governo para realizarem celebrações presenciais a partir do dia 29 de julho. E ainda, a ANEEL autoriza corte de energia para consumidores inadimplentes. Essas e outras notícias você confere a partir de agora com o Band Cidade, que está no ar. Na manhã de hoje, a Secretaria de Segurança Pública do Estado apresentou o contingente que vai reforçar as ações do programa Pacto pela Vida. Nesta quinta-feira, o patrulhamento teve início na orla da capital. Outros 21 municípios do estado terão a fiscalização intensificada já no próximo final de semana. Após uma série de desrespeito das medidas de isolamento social, as forças de segurança do estado irão reforçar a fiscalização na orla de 22 municípios do estado. Diante da situação de Ponta Negra, que chocou todos de uma aglomeração, o prefeito de Natal, Álvaro Dias, solicitou ao governo do estado um maior apoio das forças policiais aqui no município. E nós iniciamos esse trabalho de união de forças, união de segurança, na verdade, Guarda Municipal, Polícia Militar, PROCON, STTU, Sensu, Semurb, para intensificar essas fiscalizações aqui no município de Natal. Nós tivemos uma reunião sob a presidência da governadora, a professora Fátima Bezerra. Ela convocou todos os prefeitos dos municípios que têm praias, municípios litorâneos, são 23 municípios, e ficou pactuado ações mais rigorosas no controle do acesso das pessoas à orla marítima. Então, essas forças de segurança pública do estado estão disponibilizadas para apoiar os municípios. O objetivo das ações é evitar que situações parecidas como a do último final de semana na praia de Ponta Negra aconteçam novamente. Aqui justamente iniciando hoje a saída com todas essas equipes, demonstrando a integração total entre os órgãos de fiscalização, órgãos de segurança e prefeitura e estado, trabalhando junto para combater o coronavírus, trabalhando na área de praia, principalmente, orientando ao uso de máscaras, evitando aglomerações, proibindo a venda de bebidas alcoólicas e a utilização de barracas e cadeiras. Então o objetivo é esse, de integração para combater o coronavírus. Ao todo, mais de 8.600 denúncias foram recebidas durante os últimos 4 meses no Centro Integrado em Segurança Pública, o CIOSP. Quem for flagrado ou infringir as determinações estará sujeito a multa. Essa operação continua sendo a Operação Pacto pela Vida, desde o município de Bahia Formosa até o município de Tibau, e todas as forças de segurança pública do estado, que seja a Polícia Militar, a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiro, estarão apoiando os agentes municipais de cada cidade dessa, e nessas ações do combate ao coronavírus. Uma retificação, serão 23 municípios, a capital e mais 22 cidades. Uma ação essencial, importantíssima, a criação dessa unidade para que possamos avançar para coibir as grandes aglomerações. E coibindo as aglomerações, punindo exemplarmente essas aglomerações, na prática a gente está também evitando o aumento da taxa de contágio da Covid-19. O Rio Grande do Norte é um dos estados que registra o menor índice de contaminação da Covid-19. Aliás, o menor número de novos casos da Covid-19. A nossa redução esta semana, por exemplo, chegou a 20%. Mas, por outro lado, se a gente não tiver cuidado, se não punir exemplarmente esses que estão fazendo aglomerações e colocando a nossa vida em risco, a gente volta a subir, infelizmente. Mudando de assunto, porque o estado do Potiguar chegou hoje exatamente ao número de 46.056 casos confirmados da Covid-19. Já são 1.650 óbitos para a doença aqui no estado, isso de acordo com os dados da Secretaria Estadual de Saúde Pública. A CESAP informou hoje que a partir de amanhã terão mudanças no protocolo de testagem para pacientes suspeitos da doença.
O exame RT-PCR, chamado teste ouro para a Covid, vai passar a ser realizado em todos os casos suspeitos. A decisão, inclusive, atende o protocolo do Ministério da Saúde. A coordenadora de Vigilância Epidemiológica, Alessandra Luquezzi, explicou o motivo dessa mudança. Nós teremos uma alteração nos critérios para a testagem. Então, o RT-PCR, que era o exame voltado para o paciente até o seu 7º dia de início de sintomas, que era destinado apenas para profissionais de saúde, profissionais de segurança, idosos e pessoas com comorbidades, esses grupos elegíveis, eles deixam de existir e, a partir de amanhã, todo e qualquer paciente com síndrome gripal, ou seja, que seja um caso suspeito, que manifeste sintomas, se enquadrará dentro da população elegível para a realização desse teste. Então, nós passaremos a ter um momento de ampliação nessa testagem em todos os municípios do Rio Grande do Norte, através do Laboratório Central em Saúde Pública, algo que já foi mencionado na coletiva no dia de ontem, pelo Derleiro, o diretor administrativo do LACEN. E à medida que essa demanda ela vai aumentando, se necessário, nos utilizaremos do apoio do Ministério da Saúde para envio de amostras ao centro de testagem. A governadora do Rio Grande do Norte, a governadora Fátima Bezerra, anunciou para o próximo dia 29 a retomada das atividades presenciais religiosas no estado. A Igreja Católica, no entanto, mantém a previsão anterior de só retomar as celebrações no mês de agosto. A data de retomada das atividades religiosas foi confirmada pela governadora Fátima Bezerra em reunião por videoconferência com líderes religiosos. Segundo o governo, templos e igrejas poderão retomar cultos e missas presenciais a partir do dia 29 de julho. Até lá, o governo deverá publicar uma portaria regulamentando como seriam essas atividades, inicialmente sem o uso de ar-condicionado e para um público de no máximo 100 pessoas. O acesso aos templos para orações individuais já é permitido pelo governo. A Arquidiocese de Natal, no entanto, informou que as atividades nas igrejas católicas continuarão suspensas no mês de julho e só em agosto uma data deverá ser definida para a retomada das celebrações presenciais. As igrejas católicas só poderão ser abertas a partir do mês de agosto. Ainda nesse mês de julho, continuaremos com as igrejas fechadas. Os bispos vão se reunir novamente e vão determinar em que dia de agosto será feita esta abertura, de forma que todas as igrejas das 3 dioceses possam retomar as atividades. Essa é uma postura da Igreja Católica. A situação dos templos religiosos, de uma forma geral, eles já vão estar autorizados a partir da próxima semana. E aí, cada um que adote a sua postura, sobretudo com todos os cuidados necessários. Mas tem um outro segmento que já se prepara para reabrir. Não tem nem a confirmação, mas já quer reabrir. Os shopping centers, os grandes shopping centers, aqueles que têm na sua estrutura o ar-condicionado. A previsão, eles querem reabrir na próxima terça-feira, dia 28. Já foi feito, inclusive, um pedido formal ao prefeito da cidade de Natal, ao prefeito Álvaro Dias. Mas ele já disse que vai analisar, ainda não confirmou qual vai ser o posicionamento. Se, de fato, os grandes shopping centers forem abertos na próxima semana, isso vai querer dizer uma antecipação de 15 dias na previsão inicial da Prefeitura de Natal, que era aí pelo dia 14 de agosto. E com a retomada gradual da economia, o maior desafio dos empresários é fazer com que os clientes se sintam seguros nos estabelecimentos. Para apoiar os pequenos negócios na retomada das suas atividades, o Sebrae criou um programa de bioprevenção com consultoria, com selo e certificado para os participantes. No dia 1º de julho, as atividades econômicas voltaram, mas de forma gradativa. Mas voltar depois de todo esse tempo requer uma mudança. O momento é outro, dentro e fora dos estabelecimentos. É preciso se reinventar e ter um cuidado muito além do que era antes. Foi exatamente por isso que o Sebrae disponibilizou cursos gratuitos para que os profissionais retornem tomando todos os cuidados necessários. É uma oportunidade de preparação a todos os critérios de biossegurança. As capacitações tratam justamente das boas práticas higiênico-sanitárias,
e cuidados contra a Covid-19. Adquirir conhecimento nunca é demais e nesse período de pandemia principalmente. Toda a preparação é fundamental para incentivar a participação nos cursos. O SEBRAE também está garantindo um certificado e um selo para os participantes, para que assim essas empresas se destaquem no quesito segurança. As capacitações online são voltadas para vários setores, inclusive o do turismo. O turismo, já é sabido, foi uma das primeiras atividades a sentir os efeitos da pandemia, né? Ela vai ter um retorno também gradual e lento, né? Mas a ideia é que as empresas aproveitem esse momento justamente para se prepararem, né? E implementarem essas boas práticas, né? A gente sabe que as pessoas vão estar mais preocupadas, né? Não só com as empresas, mas também com aqueles destinos turísticos que buscam, né? Adotar essas boas práticas, né? Para poder se diferenciar. Ela é destinada para 5 atividades que a gente considera assim da linha de frente do turismo, né? Que são os guias de turismo, os bugueiros, os quiosques e barracas, as lojas de artesanato e os ambulantes. Elas estão disponíveis no portal do SEBRAE, rn.sebrae.com.br/bioprevenção e são gratuitas. Fortunato é empresário do setor turístico. A empresa que iniciou as atividades há 8 anos precisou voltar aos atendimentos em home office, mas nada fora da realidade, já que foi de casa que a empresa começou os atendimentos. A gente foi para o escritório, certo? Aí quando houve esse problema da pandemia, todos voltaram para casa, certo? Quando é agora, a gente tem que retomar. E nessa retomada, a gente precisava fazer alguns cursos de capacitação. Pensando em um retorno seguro, ele foi o primeiro do setor a fazer a capacitação. Hoje, recebeu o selo de biossegurança e a certificação do SEBRAE de empresa segura. Diante de uma pandemia que a gente está vivendo, algo novo que a gente não sabia como conviver, e a gente teria que ter o quê? Teria que ter pelo menos noção das boas práticas, né? E o SEBRAE deu todo o apoio com relação ao curso, certo? Portanto, o que é que acontece? Para nós foi a melhor coisa que teve nesse momento de retomada. Como nós fomos o primeiro, com certeza seremos o primeiro a retomar o mercado e oferecer a qualidade e a segurança aos nossos clientes. Vamos agora a Brasília conferir as notícias do dia no Congresso Nacional. Quem traz as informações é Napoleão de Castro. Boa noite para você, Napoleão. Amigos do Band Cidade, meu abraço. Voltando de Brasília nesta quinta-feira no acompanhamento direto da capital brasileira. O presidente Jair Bolsonaro, através de decisão do seu gabinete político, tirou a vice-liderança da deputada Bia Kicis, do PSL, no Congresso Nacional. Essa decisão atende um pedido dos deputados do Centrão que querem ocupar também esse cargo junto ao governo federal. E ontem, uma votação importante, o socorro para estados e municípios, que foi aprovado na Câmara Federal. A Câmara dos Deputados aprovou na noite de ontem a medida provisória 938 de 2020, que cria o auxílio financeiro da União de até 16 bilhões de reais para os estados, Distrito Federal e também para os municípios em todo o país, com o objetivo de mitigar os efeitos econômicos em decorrência da pandemia do Covid-19. O texto seguirá agora para o Senado. Em março, o Congresso Nacional reconheceu o estado de calamidade pública no país, com vigência até dezembro. Segundo o Tesouro Nacional, dos 16 bilhões destinados à compensação de perdas no FPE e FPM, até 18 de julho já foram repassados 9 bilhões 860 milhões. O socorro decorre inicialmente das perdas nos repasses dos fundos do FPE e FPM nos meses de março a junho. No entanto, no projeto de lei, o relator deputado Hildo Rocha, MDB do Maranhão, manteve o limite total, mas ampliou o período de apuração das perdas em 5 meses, o que vai levar a uma compensação até novembro deste ano. Essa luta do socorro de recursos tem sido constante por parte dos governadores em todo o país, inclusive do consórcio de governadores do Norte e Nordeste e também da Confederação Nacional de Municípios, representando os mais de 5.565 prefeitos do país. De Brasília, do Palácio do Planalto, Napoleão de Castro, para o Band Cidade, na Band Natal.
Obrigada, Napoleão. E vamos agora conferir a previsão do tempo para amanhã em parte da região Nordeste. As informações que chegam são da Somar Meteorologia. Olá, muito boa noite. Boa noite também a todos que nos acompanham. A semana termina com chuva ao longo da costa do Nordeste, principalmente faixa leste da região. Na costa norte, a chuva é menos intensa e mais isolada. Em São Luís do Maranhão, a sexta-feira será um dia de sol entre nuvens, com máxima de 31 graus. Em Teresina, vai fazer 34 graus e nada de chuva. Em Natal, a máxima chega aos 29 graus, com chuva bem isolada. Em Recife, também tem previsão de chuva isolada e a máxima prevista é de 29 graus para sexta-feira e também para o fim de semana. E no próximo bloco, eu recebo para uma entrevista via Skype o secretário-chefe do Gabinete Civil do Governo do Estado, Raimundo Alves. O Band Cidade. Encontro com você em 1 minuto. De volta com o Band Cidade. E eu recebo agora, para uma entrevista via Skype, o secretário-chefe do Gabinete Civil do Governo do Estado, o secretário Raimundo Alves. Muito boa noite, secretário, bem-vindo. Boa noite, Ana Ruth, e boa noite para quem nos assiste em casa. Secretário, a governadora Fátima Bezerra confirma a reabertura dos templos religiosos a partir da próxima semana. Isso significa que nós também vamos avançar mais para aquela terceira fase no aspecto da reabertura econômica, secretário? Já é a confirmação disso? Não, olha só, Ana Ruth, primeiro a gente tem que tratar separadamente o que é a questão religiosa da questão econômica, né? A questão econômica nós temos a terceira fase marcada para a próxima quarta-feira. Evidentemente, como todo mundo sabe, é condicionado aos índices de retransmissão e aos índices de ocupação dos leitos Covid no Estado, né? E essa questão da liberação, em parte, é condicionada nos templos religiosos, das atividades religiosas de uma forma geral, ela está condicionado à ocupação também por espaço. Ou seja, permanece a mesma regra de outras instituições e de outras situações, de que as pessoas, será a ocupação de uma pessoa para cada 5 metros quadrados, e no caso dos templos religiosos, limitados a 100 pessoas. Essa limitação ela se deve muito mais no sentido de limitar o trânsito das pessoas, a movimentação das pessoas e a gente segurar esses índices de isolamento social que a gente tem alcançado. Secretário, no quesito da próxima etapa para a retomada econômica, os condicionantes neste momento, eles são favoráveis para, de fato, o governo dar o start ou o início dessa terceira fase ou não? A realidade de hoje, secretário? A realidade de hoje, sim, né? Os índices são favoráveis. Os índices de ocupação, hoje pela manhã, estavam em torno de ocupação de leitos, estava em torno de 75%, portanto, abaixo dos 80% que é previsto no decreto, e o índice de retransmissão também abaixo de 1, que é outra condicionante do decreto. A nossa preocupação, Ana Ruth, é com o que aconteceu em algumas situações, particularmente no último final de semana. Todo mundo viu as imagens de algumas praias que estavam lotadas, as pessoas sem usar máscaras, em geral, descumprindo as regras sanitárias, e nós temos uma grande preocupação com isso, particularmente porque na próxima quarta-feira, um dos segmentos que estão marcados para haver abertura é a questão dos bares, né? Então, essa preocupação nós temos, o comitê está analisando, e nas próximas horas, eu acredito, nas próximas 48 horas, nós teremos uma posição com relação a isso, né? Porque o que acontece nessa questão do vírus, do coronavírus, tudo que acontece, ela só começa a reverberar uma semana depois, entre 7 e 14 dias. Então, essa é a nossa preocupação com o que aconteceu no final de semana, mas hoje sim os índices são favoráveis, eu acredito que vai dar para a gente manter. Secretário, os shopping centers aqui de Natal, os grandes shoppings, aqueles que usam a estrutura do ar-condicionado, eles já protocolaram um pedido para a Prefeitura de Natal, querendo reabrir a partir da próxima terça-feira. O senhor acredita que esse tipo de posicionamento dos shoppings, isso também pode trazer um reflexo para o governo do Estado e antecipar outras etapas ou não, secretário? Não, o governo não trabalha com nenhuma antecipação de nada no calendário, nenhuma antecipação.
nós entendemos que o correto é manter o que foi acertado com o segmento empresarial, nesse caso dos shoppings particularmente. O que está previsto é o dia 5 de agosto, é só uma semana a mais. Não entendo que isso possa significar grandes ganhos em uma semana, as pessoas ainda estão reticentes, mas a questão do shopping tem uma particularidade. As pessoas vão ao shopping também para passear, elas não vão só para comprar. Então, nós temos uma grande preocupação. Hoje pela manhã, eu já externei essa preocupação por parte do governo do estado para o secretário, o chefe de gabinete, do secretário de governo, Fernando Fernandes, externando a nossa preocupação com relação a isso. Essa demanda também veio para o governo do estado, mas o estado não vai antecipar nenhuma fase dentro das que foram negociadas. Vamos obedecer rigorosamente o que foi negociado. Secretário, há pouco a gente mostrava aqui no Band Cidade uma espécie de força-tarefa do governo do estado com as 23 prefeituras do litoral. Por outro lado, a gente também vê o número de casos aumentar da Covid-19 no interior, ali na região do Seridó e na região do Vale do Açu. Que tipo de procedimento o governo vai adotar e junto com as prefeituras ou não? Sempre junto com as prefeituras, né? O Pacto pela Vida é um programa que o governo do estado desenvolveu junto com as prefeituras, tem a participação da quase unanimidade dos municípios do estado, temos feito parcerias importantes. Evidentemente que todo mundo sabe que no município é onde as coisas acontecem, portanto, a gestão municipal tem mais condições de dizer o que deve, o que pode e o que não pode ser feito, fazer uma avaliação. Nesse caso, a governadora, desde o começo, já colocou à disposição de todos os prefeitos a nossa força policial, as nossas forças de segurança, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Polícia Civil, Polícia Militar, estão todos à disposição dos municípios para auxiliar nessa fiscalização. Agora, evidentemente que isso se dará sempre em parceria com os municípios. Secretário, havia uma predisposição da governadora Fátima Bezerra da retomada das aulas da rede estadual no dia 17 de agosto. Continua essa previsão ou não, secretário? Essa é a data que permanece no decreto, mas nós temos preocupação com relação a isso. As estimativas que os cientistas levantam é que a cada momento, quando você fala na retomada das aulas, você está falando em 30% a mais de pessoas se movimentando na cidade, né? São os profissionais da educação, são os pais que vão levar os alunos e são os próprios alunos. Então, a retomada das aulas não é uma situação tão simples assim. Outros estados, a Secretaria Estadual de Educação está conversando com outros secretários de educação a nível nacional e eu acredito que a tendência, veja só, é a tendência, não estou anunciando aqui nenhuma data, mas a tendência é que o início das aulas fique realmente para setembro. A retomada das aulas ficaria para setembro, tanto da rede estadual quanto da rede privada também, ou não? O Estado tomará a decisão, o que vai constar em decreto da governadora, é sempre para todos os tipos de aula, entendeu? Agora, evidentemente, tem umas situações que o próprio Supremo Tribunal já reconheceu, a capacidade e a competência dos municípios também legislarem sobre isso. Mas nós temos sempre feito apelos aos municípios para não tomar medidas divergentes nesse sentido, porque a orientação, o nosso desejo é que a gente consiga segurar todo o início de aulas e acontecerem tudo no mesmo tempo, tanto as aulas públicas quanto privadas. Até porque a gente precisa preservar o nível de educação entre os alunos. Muito obrigada, secretário Raimundo Alves. Boa noite para o senhor. Boa noite, Ana Ruth. E o Band Cidade vai para um breve intervalo. A gente volta a se encontrar em um minuto. Fique atento. A partir de agosto, quem não pagar a conta de luz vai estar sujeito ao corte de energia. A exceção são os consumidores de baixa renda, que têm energia garantida até o final deste ano. Uma manhã inteira atrás de serviço. Há 2 semanas, o Silas perdeu o emprego de auxiliar de expedição e recebeu com alívio a informação de que, por enquanto, a luz não vai ser cortada de consumidores de baixa renda, em caso de não pagamento da conta. Já ajuda bastante já. Já ajuda que pelo menos até a metade do ano já tem, né, energia garantida já, né?
Segundo a ANEEL, os cortes para outros clientes residenciais e comerciais inadimplentes voltam a ser permitidos a partir do dia 1º de agosto, mas para os cadastrados como baixa renda, a suspensão dos cortes foi prorrogada até 31 de dezembro. Observo que existe uma preocupação grande em assistir, mas ao mesmo tempo focar, beneficiar aqueles que precisam. A nova medida também beneficia outros consumidores, os que estão em locais onde não há posto de arrecadação, como lotéricas e bancos, que têm equipamentos essenciais à vida instalados na rede elétrica de casa, e aqueles que não estão recebendo a fatura impressa. Pois é, mas a dona Jacira está desesperada. É que, como ela não recebeu a conta de maio, teve o nome incluído no serviço de proteção ao crédito. Eu não paguei porque eles não me mandaram a conta. Eu tentei puxar pelo celular, eu não sei muito mexer em coisa de internet. O atendimento ao público nas agências das distribuidoras poderá ser retomado a partir de agosto, nos locais onde há autorização do governo estadual ou prefeitura. No caso aqui do Rio Grande do Norte, a Cosern, empresa do grupo Neoenergia, pediu atenção por parte dos consumidores neste novo momento. Pensando em ajudar os seus clientes a evitar passar por qualquer transtorno com a volta dos cortes de energia devido a faturas atrasadas a partir de 1º de agosto, como determinou a Agência Nacional de Energia Elétrica, a Cosern vem desde maio oferecendo condições especiais para parcelamento em até 12 vezes no cartão de 2 ou mais faturas. Tudo é feito de forma virtual e segura no site da Cosern, de forma que o cliente tenha condições de manter suas faturas em dia e o fornecimento de energia garantido. Estamos atravessando esse momento difícil juntos e a Cosern reforça mais uma vez que o cliente é tudo para a gente. E o Band Cidade vai ficando por aqui. Lembre-se que todas as informações da política você confere no politicaemfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. Acompanhe agora o Jornal da Band e a gente se encontra amanhã neste mesmo horário, sempre na tela da Band. Ótima noite para você.